As relações ecológicas, então, podem ser intra ou interespecíficas. A gente vai começar falando sobre as intraespecíficas. E dentro das relações intraespecíficas, diferenciar as harmônicas positivas das desarmônicas negativas. Então, as relações harmônicas são aquelas onde não há impacto negativo, não há prejuízo. A gente tem duas relações harmônicas que são intraespecíficas, sociedade e colônia. Ambas, elas são relacionadas a um grupo de indivíduos de uma mesma espécie. Então, não são só dois indivíduos se relacionando, é um grupo. Um grupo de indivíduos da mesma espécie que vive no mesmo local, que vive no mesmo território, no mesmo hábitat. Quando a gente organiza a função desses grupos, né, como eles estão definidos, quando a gente entende que é uma sociedade, é quando esses indivíduos não são ligados anatomicamente, então literalmente aqui um não é grudado no outro, são indivíduos únicos, não indivíduos associados. Eu já vou te dar uns exemplos antes que você comece a achar que está tudo estranho. E ainda na sociedade você tem obrigatoriamente divisões de trabalho, que a gente pode chamar de castas também. Então, sociedade nunca tem ligação anatômica e sempre tem divisão de trabalho. Qualquer coisa diferente disso não é uma sociedade, não tem exceção para uma sociedade. Então, por exemplo, se eu pensar num grupo de formigas, né, o formigueiro, você tem aí uma sociedade muito bem representada, né? Porque eu tenho uma formiga não é grudada na outra, então não tem ligação anatômica, e elas têm divisão de trabalho. A divisão de trabalho, ela é importante para o conjunto geral dos indivíduos. Então, você tem algumas formigas responsáveis pela reprodução, outras na obtenção de comida, na limpeza do ambiente onde eles vivem, outros que seriam soldados na defesa do território. Então, essas divisões de trabalho trazem benefícios para todos os indivíduos que estão dentro desse grupo, dentro dessa sociedade. Vespa, cupim, abelhas, geralmente tem esse comportamento também. Muitos mamíferos também, né? Então, se eu pensar, por exemplo, num grupo de leões, né? Leões e leoas, não temos um indivíduo grudado no outro, tem divisão de trabalho entre eles também, né? Então, a gente enquadra como uma sociedade. Qualquer coisa que sair desse padrão, qualquer grupo de indivíduos de mesma espécie que ou tem ligação anatômica ou não tem divisão de trabalho, aí a gente já vai encaixar em colônia. Então, colônia é como se fosse uma exceção à sociedade. São todos indivíduos da mesma espécie, mas ou um é grudado no outro ou não existe a divisão de trabalho. Colônia tem muita exceção, então é muito difícil a gente tentar decorar, lembrar do que seria a definição de uma colônia, né? O geral é que as colônias, elas têm a ligação anatômica e não tem divisão de trabalho, mas tem algumas exceções acontecendo, né? Então, você pensa numa colônia de bactérias, numa colônia de algas, por exemplo. Cardumes de peixe normalmente são colônias também, porque apesar de um peixe não ser grudado no outro, eles não têm divisões de trabalho na maioria das vezes. Então, se não encaixou em sociedade, já pensa na oposição, que seriam as colônias. Quando a gente pensa no lado negativo, quais seriam os impactos negativos que a gente tem entre indivíduos de mesma espécie? Relações desarmônicas tem duas para intraespecíficas: competição e o canibalismo. A competição tem a ver com o nicho ecológico, lembra do nicho? O conjunto de necessidades que cada espécie tem para conseguir se manter viva. Se eu estou pensando em indivíduos que são da mesma espécie, então é claro que eles têm exatamente o mesmo nicho ecológico. Então, se um indivíduo dessa espécie precisa de alguma coisa, o outro indivíduo também precisa exatamente da mesma coisa e na mesma quantidade. Agora, imagina um ambiente onde os recursos necessários para essa espécie sobreviver estão limitados, está faltando, não tem mais comida para todo mundo, não tem espaço para todo mundo, não tem mais território de reprodução para todo mundo, água. Quando os recursos começam a ficar assim, limitados, né? Você entra já nos limites de tolerância a ponto de não ter mais recurso suficiente para todos, os indivíduos de mesma espécie começam a lutar entre si por esses recursos. Às vezes diretamente, às vezes tem combate, briga por comida, por exemplo, às vezes é só uma questão de exploração. Então, alguns indivíduos dessa espécie exploram mais o ambiente do que outras, aí acabam comendo mais, acabam conquistando mais território do que outras. Mas os dois, nesse caso, são prejudicados. Os dois indivíduos que estão ali lutando por recursos são prejudicados na competição. Competição é ruim para todo mundo. Por quê? Olha a visão ecológica. A partir do momento que o meu ambiente está tão ruim,
está tão impactado que está faltando comida, que não tem mais espaço, que não tem água, que o ambiente não está legal, eu já saí prejudicado, porque o ambiente ideal é o que tem tudo de sobra. Tem comida para todos, espaço para todos, água para todos. A partir do momento que falta, mesmo que eu fique com a comida lutando com o cara que eu estava combatendo, mesmo que eu ganhe dele, na verdade eu já saí perdendo, porque eu tive que gastar uma energia a mais do que num ambiente com as condições ideais eu não gastaria, né? Então eu já tenho essa perda energética, essa perda de tempo por lutar por recursos básicos da minha sobrevivência. E a outra possibilidade de impacto negativo é o canibalismo. Dentro de várias espécies, a gente tem indivíduos que se alimentam de outros da sua própria espécie. Então, é um tipo de predatismo, uma predação. É a relação presa-predador, só que tanto o predador quanto a presa são da mesma espécie. Acontece muito com répteis, acontece com vários tipos de peixes, com vários artrópodes, né, insetos, aracnídeos. Tem grande variedade de grupos de animais que têm esse tipo de comportamento. Às vezes é uma conquista territorial, né? Você tentar o macho comer os filhotes de uma fêmea quando ele conquista um território, isso é bem comum. Às vezes é uma questão reprodutiva, então isso acontece muito em insetos e em artrópodes. Algumas aranhas, por exemplo, as fêmeas comem os machos depois da cópula para elas terem mais energia, para conseguir botar mais ovos. Nos insetos acontece muito isso também, né? Então temos a viúva negra, por exemplo, a gente tem gafanhoto, louva-a-Deus, que tem esse costume. O louva-a-Deus, por exemplo, a fêmea come a cabeça do macho depois da cópula. Claro que o macho morre depois disso, mas a vantagem é que a fêmea, comendo mais, tendo mais energia, vai botar mais ovos, então a espécie, a população tende a aumentar quando esse hábito prevalece. Então é ruim porque um indivíduo se beneficia e o outro tem o prejuízo, né? Então você tem um indivíduo que come e o outro que acaba sendo predado, que é a presa, acaba morrendo. Então, relações harmônicas e desarmônicas, só entre indivíduos da mesma espécie.